e essa fé o impulsionou a obedecer a Deus. Então ele obedeceu a Deus e saiu de lá. Então agora ele foi justificado porque ele teve fé. Agora, a fé dele não valeria de nada se quando ele fosse testado, ele não aceitasse o teste. Então quando Deus lhe pede para oferecer o seu filho em sacrifício, e ele oferece, então agora a sua fé está demonstrada. Ele é obediente a Deus a ponto de oferecer o seu filho. Então agora ele demonstra que realmente ele tem fé. Demonstrou não só para ele próprio, nem só para Deus, mas ele teve que falar com a sua esposa, ele teve que falar com os seus empregados, ele teve que falar com todos que estavam levando ali um sacrifício a Deus. Depois é claro que todos souberam que o sacrifício era o próprio Isaac. Então a sua fé foi demonstrada, trouxe benefício a todos. Então agora Abraão estava diante de uma prova de fé ainda mais dura. Imolaram o seu filho amado e ofereceram em sacrifício a Deus. Uma fé levada até as últimas consequências. A obra de Abraão demonstrou a sua confiança em Deus, independente das circunstâncias. E nós, como estamos diante de Deus, cremos quando vai tudo bem e está tudo certo, ou cremos apesar das circunstâncias? Então a nossa fé, ela não pode apenas existir quando está tudo bem. Mas quando nós somos colocados à prova, aí então a nossa fé deve ser demonstrada. Quando existe aflição, tribulação, quando existe problemas, nós vamos demonstrar que realmente temos fé. Porque ter fé, quando está tudo bem, é muito fácil. Qualquer um pode ter esse tipo de fé. Agora a fé é exigida que ela se manifeste quando ocorrem os problemas, as tribulações e também as provações e as tentações que vêm nas nossas vidas. Então nessa hora nós vamos ter que colocar essa fé em ação. E essa fé vai produzir. Então, depois ele fala então de Raabe. Outro exemplo apresentado por Tiago é o de Raabe, uma mulher gentia e prostituta que vivia em Jericó durante a conquista da terra de Canaã pelos judeus. Quando Josué enviou os espias para olhar a terra, Raabe os escondeu e mais tarde os ajudou a escapar dos guardas de Jericó. A atitude de Raabe levou os espias a prometerem que nenhum mal aconteceria a ela quando os israelitas tomassem a cidade. Josué 2, de 1 a 24. Raabe teve fé no Deus de Israel, a certeza de que Deus daria aquela cidade ao seu povo. Ela agiu para proteger os espias enviados por Josué. Por isso Raabe, a prostituta de Jericó, foi justificada e constituída na linhagem do nosso Salvador, Jesus Cristo, Mateus 1,5. É uma grande mulher que consta como heroína da fé, Hebreus 11, 31. Então Tiago aqui ilustra seu ensinamento sobre fé, sobre obras, com Raabe. Veja bem, Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó, morava ali na muralha, em cima da muralha. E quando ela ouviu falar sobre Deus e os seus feitos, né, que Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão, então ela ouviu falar sobre Deus, ela creu neste Deus. Olha aí ela já foi justificada pela sua fé, ela creu. Só isso aí já traria a ela a salvação. Mas olha só, o tipo de fé de Raabe é diferente da maioria das pessoas. Porque Raabe agora, ela vai produzir obras agora. Essa fé a impulsiona a fazer alguma coisa pelo reino desse Deus que ela acreditou nele. Ela pertencia àquele povo, mas ela foi capaz de esconder os espias de Deus daquele povo. Ela foi capaz de até ensiná-los como sair e fazer com que os moradores daquela cidade fossem para outro caminho diferente. Veja só
que a fé impulsionou-a a correr até o risco de vida. Se aquilo que ela estava fazendo fosse descoberto, ela seria morta. E ela então, exercendo a sua fé, ainda acredita que Deus pode livrá-la da destruição da cidade e livrar sua família. Olha aí, uma fé que olha para a sua própria família também, que quer que a sua família também seja salva. Então é um tipo de fé maravilhoso. E nós vamos ver que quando a muralha cai ali, fica um pedaço da muralha em pé. A muralha caiu toda em volta da cidade, mas um pedacinho da muralha ficou em pé. Por que ficou em pé? Porque em cima daquela muralha ali, pedacinho de muralha, tinha uma casinha. E dentro dessa casinha tinha uma família, a família de Raabe. Tinha ali naquela casinha uma janela, e naquela janela tinha um filho vermelho ali, escarlate, pendurado naquela janelinha. E aquela família foi salva da destruição, da matança que houve. Então veja só, a fé de Raabe salvou a sua família. E a fé dela foi tão grande, Deus se agradou tanto daquela fé, que Jesus Cristo é descendente daquela mulher. Fisicamente, humanamente, é claro. Veja só. Então é preciso que você pense nisso. Uma fé que age, que produz, que principalmente produz salvação. Produz alguma coisa para o reino de Deus. Na parte 3 nós temos aí a metáfora do corpo sem o espírito para exemplificar a fé sem obras. Então, tópico 1, uma analogia do corpo sem espírito. Tópico 2, da mesma maneira, fé sem obras é morta. Então, uma analogia do corpo sem espírito. Tópico 1. Para os que conhecem a palavra de Deus, é inconcebível a ideia de um corpo vivo sem o espírito e a alma. Atos 20, 9 e 10, 1 Tessalonicenses 5, 23. O teólogo britânico John Scott escreveu: o nosso próximo é uma pessoa, um ser humano criado por Deus. E Deus não o criou como uma alma sem corpo, para que pudéssemos amar somente sua alma, nem como um corpo sem alma, para que pudéssemos preocupar-nos exclusivamente com o seu bem-estar físico, nem tampouco um corpo-alma em isolamento, para que pudéssemos preocupar-nos com ele somente como um indivíduo, sem nos preocupar com a sociedade em que ele vive. Não, Deus fez o homem um ser espiritual, físico e social. Como ser humano, o nosso próximo pode ser definido como um corpo-alma em sociedade. Isso está no livro Cristianismo Equilibrado, da CPAD. Sem o espírito, o fôlego de vida, o ser humano, não é nada. Só podemos ser considerados humanos quando as esferas espiritual, física e social estão inseparáveis. Qual a relação desse assunto com a fé? Então nós falamos aí exatamente de quê? De tricotomia, né? O homem é espírito, alma e corpo. Então, essencialmente o homem é espírito. Ele possui uma alma e ele mora dentro de um corpo. Poderíamos dizer assim, 3 em 1, né? Então, espírito, alma e corpo. Então, o homem precisa ser cuidado nessas 3 áreas. Não é apenas uma área. Não é apenas alguém aceitar Jesus como Senhor e Salvador que vai fazer dele um cristão. Porque não é só na esfera espiritual que funcionam as coisas. Você ainda está aqui na terra. Então não é só o que está lá dentro de você que vale. É preciso que você demonstre isso. Então é preciso que você atinja as outras áreas do seu ser. Então é preciso que o espírito seja recriado. É preciso que a alma seja alimentada pela palavra de Deus. E é preciso que o seu corpo seja santificado, levado à obediência à palavra de Deus. Então, a santificação. Então, veja só que é envolvido aí nessa salvação o corpo, a alma e o espírito. Tudo isso é envolvido. Por isso que a palavra salvação, aí no grego, é sozo. Envolve espírito, alma e corpo. Há uma transformação geral
E é necessário haver. Porque se a pessoa diz que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e continua praticando as mesmas obras de antes, obras que pertencem a demônios, a Satanás, então ele não se converteu realmente. Porque o corpo não pode fazer o que quiser. Ele tem que ser dominado pela alma, pelo espírito que foi recriado. E Tiago está explicando exatamente isso. Tem muita gente que acha que as obras é que vão dominar o ser humano. Ah, aquela pessoa é boa, ela dá esmola, ela ajuda as pessoas, aquela pessoa vai ser salva, porque ela é a pessoa boa, ajuda as pessoas. Mas ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ela teve esse tipo de fé? Não. Então ela não é salva. Por quê? Ela produz só lá de fora, só o corpo. Mas dentro precisa ser convertido, precisa haver mudança. Então veja só que vem de dentro para fora. Lá no mundo, as pessoas olham as coisas de fora para dentro, olham a aparência da pessoa, julgam pela aparência. Então veio o externo, eles olham o corpo para depois olhar lá de dentro, quando olham. Já no reino de Deus é diferente. Olha primeiro lá de dentro, e do lado de dentro é que vai surgir o resultado lá de fora.